Vamos lá, boa tarde, alunos. Vocês não me deram um retorno, né? Na verdade, se esse método de correção ficou bom ou não para vocês, mas eu vou fazer mais um vídeo aí com esse esquema do PowerPoint para ver se dá uma esclarecida, principalmente porque a gente está entrando num assunto novo. A gente já está bem atrasado, na verdade, mas estamos entrando num assunto novo aí de matrizes. Então, eu vou dar uma adiantada para vocês. Vou resolver essa aula 12 junto com vocês e acho que vai servir de base aí para que vocês possam fazer as próximas. A aula 13 já está disponível. Então, espero que ajude aí vocês a entender, tirar as dúvidas para continuar fazendo as atividades, tá bom? Ó, a gente vai falar um pouquinho aí sobre lei de formação. Vamos ver se eu vou dar conta de escrever hoje com esse esqueminha de matriz que fica mais difícil. Ó, nós vamos fazer uma matriz aí, quando ele fala aqui, ó, 3 por 2, então a primeira coisa que vocês precisam saber é que esse 3 aí, ele é o número de linhas e 2 é o número de colunas. Lembrando, ó, que linha é assim, ó, as linhas ficam na horizontal e as colunas ficam na vertical, tá bom? Isso é muito importante, se vocês trocarem isso, fica meio bagunçadinho. Então, só para vocês entenderem, quando ele fala aqui, ó, essa primeira parte, está dizendo isso, é uma matriz 3 por 2. Então, quer dizer que ela tem 3 linhas, então, ó, 3 elementos aqui de linha, e 2 colunas. Ó, percebe aí? Então, a gente coloca assim, ó, a anotação assim, ó. Quer dizer que tem 3 linhas e 2 colunas. Lembra-se que as linhas são na horizontal, ó, 1, 2, 3 e 2 colunas. 2 na vertical, 1, 2. Beleza? Agora, vocês vão perceber que a gente precisa colocar os índices de cada elemento. Então, assim, ó, pensa no primeiro elemento aí. Nesse primeiro elemento, a gente vai pensar o seguinte, ó, esse primeiro elemento, ele está na primeira linha. Ainda apanha um pouquinho dessa caneta aqui, mas tudo bem. Ele está na primeira linha e na primeira coluna. Porque, ó, ele está na primeira linha e na primeira coluna. Esse daqui do lado, ele ainda está na primeira linha. Ele está na linha de cima, que é a primeira linha. Mas ele já está na segunda coluna. Aí você vem para a linha de baixo, ó, já é a segunda linha. Só que ainda aqui é a primeira coluna. Esse, ele está na segunda linha, segunda coluna. Esse já foi para a terceira linha, mas ainda aqui é a primeira coluna. E esse aqui é a terceira linha, segunda coluna. Ó, não é coincidência que o último elemento ele vai ficar igualzinho o tamanho da matriz mesmo. Ó. 3 linhas, 2 colunas. Beleza? Então, a primeira parte foi feita. Você montou, ó, que a estrutura da matriz ela é uma matriz A, por isso que a gente colocou as letrinhas minúsculas A também, que tem 3 linhas e 2 colunas. Agora falta olhar isso aqui, ó, que é a lei de formação mesmo. Aí que entra a continha para fazer, vamos dizer assim. Ó, o que vocês precisam lembrar? O I também representa a linha. O I também representa a linha. E o J representa a coluna. Beleza? Então aí, ó, o I representa a linha, o J representa a coluna. Então, na verdade, é uma expressãozinha que a gente tem para fazer, ó. É uma mesma conta sempre. Então, a gente vai fazer ali, ó, 3 vezes I mais J. Essa é a continha que a gente tem para fazer. E aí a gente vai conseguir montar a nossa matriz A de verdade. Vou colocar ela aqui embaixo, a nossa matriz A de verdade. O que eu já sei por enquanto é que ela é uma matriz 3 por 2. Beleza? É isso que eu sei por enquanto, só. Aí eu vou olhar cada elemento aqui, ó. O primeiro elemento, né? 1 e 1. Então eu vou colocar no lugar do I 1. Então vai ficar 3 vezes 1 mais o J. Nesse daqui, ó, é o 1 também. 1.
igual. 3 vezes 1 dá 3, com mais 1, 4. Então, ó, esse primeiro elemento aqui, ó, que eu usei o I e o J, tá vendo? Usei o I1, J1. Quando eu substituo aqui no I1 e no J1 e faço a conta, o resultado deu 4. Esse 4 não foi o primeiro elemento daqui? Então, ele vai ser o primeiro elemento da minha matriz de resposta. 4. E assim por diante. Beleza? Então, ó, no segundo elemento, vou fazer o elemento do lado aqui, ó, ainda em cima, mas do lado direito. Só que agora é 1 e 2. Então, o que que muda, ó? O que que muda? Que eu vou fazer 3 vezes 1, só que no lugar do J é 2, mais 2. 3 vezes 1 dá 3, com mais 2, 5. Então, esse aqui do lado, 5. E aí a gente vai fazendo um por um, ó. No próximo aqui, 2 e 1. Então, eu vou fazer 3 vezes 2. O 2 vai no lugar do I. 3 vezes 2, 6. Com mais 1 do J, 7. No do lado, 2 e 2. Então, vou colocar 2 e 2. 2 no I, 3 vezes 2, 6. Com mais 2 do J, 8. A última linha, 3 e 1. 3 e 1. 3 no lugar do I, 3 vezes 3, 9. Com mais 1, 10. E o último, 3 e 2. 3 no lugar do I, 2 no J. 3 vezes 3, 9. Com mais 2, 11. Beleza? Essa é a matriz que está descrita lá, tá? Para quem fez o exercício, era a alternativa A mesmo. Beleza? É isso. Então, essa é a base aí da lei de formação. Vocês vão ver que os próximos são muito parecidos. Eu vou até fazendo mais rapidinho, tá bom? Então, vou passar aqui. Vamos lá. Peraí. Bom, vamos lá. Tive que fazer uma pausa, mas estou de volta. Olha, na matriz B aí, a gente faz o seguinte, ó. Tem que olhar de novo, ó, o tamanho da matriz. Lembra? É 2 linhas, 3 colunas. Então, agora ela é o contrário daquela lá, né? Ela tem só 2 linhas e aí tem 3 colunas. Então, 2 linhas, 3 colunas. Então, lembra, as linhas são horizontais. Então, tem 2 linhas e 3 colunas. Vendo? Dá para contar. 1, 2, 1, 2, 3. É assim que a gente precisa contar. Então, essa primeira parte é tranquila, mas é muito importante que se trocar aí dá erro. Aí, lembrando dos elementos, ó. Esse elemento, ele tá na primeira linha e na primeira coluna. Ele é o elemento 1, a gente fala. Esse é o elemento 1, 2. Por quê? Ele ainda está na primeira linha, está em cima, mas ele já está na segunda coluna. E esse é o elemento 1, 3. Passei para a linha de baixo, segunda linha. Porém, esse daqui ainda está na primeira coluna. Esse ele está na segunda linha, segunda coluna. E esse está na segunda linha, terceira coluna. Lembra que eu falei que o último sempre bate com o tamanho da matriz aqui, ó. 2 linhas, 3 colunas. Belezinha? Nesse daqui, ó, a lei de formação é I mais 2 vezes J. Lembra que eu falei, a gente vai precisar pegar os elementos lá. Então, quando eu vou pegar o primeiro elemento, ele é 1, 1. Então, vai ser 1 no lugar do I e 1 no lugar do J. Esse daqui, ele tem uma pegadinha aí, né? Não pode esquecer aí de uma pegadinha muito importante. O que vocês já repararam aí nesse que não pode esquecer? Ó, montando aqui a resposta para a gente poder escrever. Esse, ó, não pode esquecer que primeiro a gente multiplica. Não pode fazer 1 mais 2, depois vezes 1, tá? Então, primeiro sempre multiplica, depois soma, mesmo que o número está primeiro. Então, 2 vezes 1 dá 2, com mais 1 dá 3. Então, lembra, esse daqui foi o que eu usei o 1, 1.
primeiro elemento, primeira linha, primeira coluna, o resultado deu 3. Belezinha? Aí você vai para o segundo, ó, 1, 2. Então aqui eu vou fazer com 1, 2. Então o primeiro é 1, o segundo é 2. Aí de novo, ó, multiplicação primeiro, 2 vezes 2, 4. Com mais 1, 5. Então segundo elemento aqui, 5. Depois é 1, 3. Então 1 e o segundo é 3. Estou trocando, ó, no lugar do J, troquei os elementos, os valores de J, e no lugar do I, coloquei os valores de I. Ó. Como eu estou fazendo a primeira linha, todos os I é 1, ó. 1, 1, 1. E o J vai mudando, 1, 2, 3. Ó, 1, 1, 1, 1, 2, 3. 2 vezes 3 aqui dá 6, com mais 1, 7. Prontinho. Vamos fazer a conta dos de baixo agora, ó. Os de baixo, ó, a mesma fórmula, né? I mais 2 vezes J. A diferença agora é que eu vou usar o lá de baixo, ó, B21. Então é 2 no primeiro e 1 no segundo. Primeiro multiplica, 2 vezes 1, 2. Com mais 2 aqui na frente, tem 4. Agora é 2 e 2. 2 mais 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Com mais 2, 6. E depois o último, que é o 2, 3. 2 vezes 3. Então, de novo, 2 vezes 3, 6. Com mais 2, 8. Deixa eu remendar aqui com vocês. 8. Tá bom? Para quem fez essa daqui, era a alternativa F. Eu coloquei até a alternativa F. Então, essa daqui era a alternativa F. Beleza? Então, é isso. Acho que lei de formação ficou tranquilo. Tinha mais um aqui, esse aqui eu vou fazer até mais rapidinho, tá? Então, vou montar aqui, ó, matriz C é uma matriz 3 por 3. É o que a gente chama de matriz quadrada. O que quer dizer o quadrado? É que ela tem a mesma quantidade de linhas e colunas, então ela fica meio quadradinha mesmo, ó. Esse daqui é o C11, C12, C13. Tudo na primeira linha, mas aqui, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Então aqui, C21, C22, C23, C31, C32, C33. Lembra que eu falei do último aqui, ó? 3, 3 é o tamanho da matriz, 3 por 3. Vamos fazer já aqui, ó, grandona aqui, para a gente poder já montar ela de uma vez dessa vez. Vamos fazendo de cabeça e já vamos montando. Vamos ver se vocês já pegaram o jeito. Então, ó, matriz 3 por 3. Tá aí, ó. O primeiro elemento aqui, ó, 1 e 1. Então, já sabe, vou pôr 1 aqui, 1 aqui. Esse eu tenho que fazer a primeira potência. 1 ao quadrado é 1 mesmo. 3 vezes 1 é 3. E aí depois eu somo. Então, primeira potência, depois multiplica, por último soma. Aqui vai ficar 1 mais 3, 4. Aí o do lado aí, 1 e 2. 1 ao quadrado continua sendo 1, só que 3 vezes 2, 6. 6 com mais 1, 7. E o último ali, 1 ao quadrado, 1. 3 vezes 3, 9. 9 mais 1, 10. Fechamos a primeira linha. Agora é linha 2. Então vai ser 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. E aí a gente vai fazendo do outro lado. 3 vezes 1 é 3. Com mais 4. Opa. Olha aí que cortou aqui a apresentação. Apoiei o braço. Pode apoiar. Pronto. Então aqui ficou 7. E aí a segunda, vamos ver a segunda. 2 e 2. 2 ao quadrado é 4. E aí 3 vezes 2 ali, 6. 6 com 4, 10. Só estou fazendo, ó, primeiro, não pode esquecer isso, ó. Primeiro eu faço a potência, depois eu faço a multiplicação e por último, em terceiro passo, eu somo, tá bom? Então, potência, multiplica, depois soma. Então, o último lá, 2 e 3. 2 ao quadrado é 4, 3 vezes 3 é 9. 9 com 4 é 13. Pronto. A última linha, 3 e 1. 3 ao quadrado, 9. E 3 vezes 1, 3. 9 com 3, 12.
Aí 3 e 2. O 3 ao quadrado eu já sei que é 9. Preciso fazer a multiplicação agora. 2 vezes 3, 6. 9 com 3, 15. E o último, 3 e 3. 3 ao quadrado, 9. 3 vezes 3, 9. 9 mais 9, 18. Pronto. Tá aí a nossa matriz C, de acordo com a lei de formação. Essa é a alternativa E. Beleza? Pronto aí, bora pro próximo. D. Esse daqui, ele fala para você determinar qual a lei de formação. Ele tem várias alternativas lá, né? Então, só para a gente poder pensar aí como montar, primeira coisa, vocês vão ter que montar a matriz padrão. A matriz padrão, ó. Eu já sei que ela é 2 por 2, né? Ó, tem duas linhas e duas colunas. Então, ela é uma matriz 2 por 2. Então, já sei que é uma matriz D, então ela é D 1, 1, D 1, 2. D 2, 1, D 2, 2. Matriz 2 por 2. Beleza? Aí, ó, não tem uma maneira fácil aí. Acho que aqui todo mundo tranquilo, né? Esse primeiro 1, 1. 1, 1 quer dizer que ele está na primeira linha e na primeira coluna. Esse 1, 2 quer dizer que ele está na primeira linha e na segunda coluna. Beleza? E assim por diante. Então, ó, não tem uma maneira muito fácil aí de você achar a lei de formação. Na verdade, pode ser várias leis de formação. Então, você tem que testar lá das suas alternativas, qual das suas alternativas que se encaixa aí no que está pedindo. Então, ó, eu vou pegar já qual que é a certa. Você teria que testar várias, mas eu vou testar uma que está dizendo que é assim, ó, que é 7i menos j, se isso quando o i for igual ao j. E pode ser também i ao quadrado mais 2 vezes j, se o i for diferente do j. Beleza? Então, vamos só entender aqui o que quer dizer esse i e j. Ó, aqui, o primeiro valorzinho é sempre o i, o segundo valorzinho o j. Quando aqui 1, 1, quer dizer que os dois são iguais. Beleza? Os dois são iguais. Então, aqui a continha que eu teria que fazer é a seguinte, ó, para testar, né? Para testar. Eu teria que colocar o i igual a 1, 7 vezes 1, mais o j, que também é 1. Ou mais não, né? Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Não. Não sei, tô apanhando ainda. Aqui é menos, tá, gente? Ó, é o menos que tá aqui, ó, na lei de formação. Então, 7 vezes 1 dá 7, menos 1 dá 6. Bom, o primeiro elemento daria 6. Tá dando certo com o que eu tenho aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo com todos, ó. Onde mais o i é igual ao j? O i é igual ao j nessa, né, ó. O i e o j, lembra? O primeiro e o segundo. Quando que o primeiro é igual ao segundo? Aqui, 1 e aqui, 2, 2. Então, é aqui embaixo do lado direito. Tá fazendo para fazer a mesma conta. 7 vezes, só que agora é 2. 2 menos 2. Que é aqui, ó, i, j. 2 e 2. 7 vezes 2 dá 14. Menos 2 dá 12. Bateu aqui também. Beleza, metade do caminho está feito. Agora vamos ver a parte de baixo, ó. I ao quadrado mais 2j. Vamos pensar aí, ó. Antes daqui, né? Ó. O de baixo, que é o que vem para cá. 2 e 1. Então ficaria 2 ao quadrado mais 2 vezes o j, que no caso é 1. 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 1 dá 2. 4 com 2 dá 6. Aqui, ó, também está batendo esse daqui. 6. Falta só o último para testar. Também é diferente, ó, 1 e 2. Então tem que usar a linha de baixo. Diferente, usa a linha de baixo. 1 ao quadrado mais 2 vezes j, que aqui é 2. 1 ao quadrado é 1.
E 2 vezes 2 é 4. 1 mais 4, 5. Bateu o último resultado aqui, ó. Então, a única lei de formação que batia todos os resultados era essa daqui. Então, você teria que testar algumas. Às vezes você vai testar, se já deu errado no primeiro, deu errado um número, esquece. Tem que dar certo em todos os números, todos os elementos tem que bater. Essa daqui era a alternativa, essa era a alternativa B. Beleza? Então, assim, para dar certo tem que bater em todos os números, todas as posições. Se bateu em uma, não bateu na outra, esquece, já descarta. Então, você vai fazendo e descartando. Quando você fizesse a B e você confere que todos os 4 números aí dá certo, então funcionou. Achou a lei de formação. Beleza? Esse daqui é mais fácil, tá? Ó, esse daqui é de igualdade de matrizes. Para que as matrizes sejam iguais, os elementos que estão no mesmo lugar têm que ser iguais. Então, o primeiro daqui tem que ser igual ao primeiro daqui, certo? Então, para que eles sejam iguais, ó, x tem que ser igual a raiz de 36. Quanto que vale a raiz de 36? 6. Achei a letra x. Aí, ó, vamos procurar o y, vamos fazer por ordem. Ó. O y está embaixo no canto direito. O que está embaixo no canto direito? Isso. Então, o y é igual a 3 ao quadrado. E 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Muito bem, então achamos o y. Agora o z. Ó, o z está aqui. Embaixo no canto esquerdo. Embaixo no canto esquerdo. Então, eu tenho que o 4 tem que ser igual a z dividido por 2. Só pensar, que número que eu divido por 2 para dar 4? Que número dividido por 2 dá 4? 8. Então, achamos o z é 8. E o último que faltou, o w, 7. Esse aqui não tem conta para fazer. Já está te dando que o w vale 7. Beleza? Então, é isso. Só descobrir os valores. Essa daí era a alternativa C, que tinha esses valores aí batendo, e é só. Beleza? Igualdade de matrizes é bem simplesinha. Tem que ser o mesmo valor na mesma posição. E só é possível quando elas são do mesmo tamanho. Então, essas aí já eram do mesmo tamanho, tudo bem. Se elas fossem de tamanhos diferentes, não tinha resposta. Não dá para fazer as matrizes ficarem iguais se elas estão de tamanho diferente. Tamanho é a primeira parte. Se o tamanho já é diferente, já nem olha o resto. Beleza? Agora vamos começar a ver as operações aí. As operações também são bem simples. Vamos lá, então vou puxar aqui a matriz. As operações de soma e de subtração, elas dependem que as matrizes sejam de tamanhos iguais. Ó. Essa matriz é uma matriz 3 por 2, porque ela tem 3 linhas e 2 colunas. E essa daqui também é uma matriz 3 por 2. Também tem 3 linhas e 2 colunas. Então, são iguais. O resultado também vai ficar igual. 3 por 2. Beleza? E aí você vai somar por posição. Aqui eu tenho 7 mais 1. 8. A posição do lado eu tenho 0 mais 8. 8. Aqui embaixo, no meio, né? 5 mais menos 2. Agora é só pensar na regrinha de sinal aí, ó. Esse mais com menos, menos. Então eu tenho 5, tira 2, sobra 3. Eu tenho 4. Mesma coisa, mais menos 3. Esse mais com menos, menos. Então eu tenho 4, tira 3, 1. Aqui embaixo, 9 mais 6. Só somar. 9 mais 6, 15. E aqui eu devo 1 mais 5. Então, ó, nessas demais, dá para pensar em dinheiro. Eu estou devendo 1, mas eu tenho 5 positivo. Então, dá para pagar aquele 1 e ainda vai sobrar 4 positivo. Beleza? De soma também tranquilinha, sem dor de cabeça. Essa era a alternativa D. Tá bom? A de subtração... Ah, não. Essa aqui é a de multiplicação por escalar. Multiplicação por escalar. Escalar que a gente fala é quando a gente multiplica uma matriz por um número. Não está multiplicando por outra matriz. É um número que está multiplicando a matriz. A mesma coisa. O tamanho não vai mudar. Essa daqui, embora ela tenha as frações, ela tem 2 linhas
e 2 colunas. Está na matriz 2 por 2. E o tamanho final dela vai ter que ser igual. Quando você multiplica a matriz por um número, esse número ele tem que multiplicar todos os valores, todas as posições. Beleza? Todas as posições. Então, 4 vezes meio. Eu costumo dizer, ó, se meio... Então, você tem que pensar aí, ó, 4 metades. Você tem 4 metades. Quantos inteiros você tem? Dá para fazer de cabeça. Mas, se você estiver na dúvida, você pode montar assim, ó. É meio vezes 4. Quando não tem nada embaixo aqui do 4, 4 é inteiro, não é uma fração. Você pode pôr 1. E aí você faz a multiplicação de cima em cima. 4 vezes 1, 2 vezes 1. 4 dividido por 2 dá 2. Então, o primeiro valor, 2. Aí aqui é 4 vezes 9. 4 vezes 9, por a tabuadinha, 36. 4 vezes 7, 28. Beleza? E aqui, 4 vezes 5 quartos. Ó, 5 quartos vezes 4. Mesma coisa. Não tem nada embaixo? Põe 1. Multiplica em cima. 4 vezes 5, 20. Multiplica embaixo. 4 vezes 1, 4. Dá para dividir. 20 dividido por 4 dá 5. Ou, quem prefere, podia falar, dá para cortar. Eu montei aqui, dá para cortar um 4 embaixo e um 4 em cima. Sobra 5 dividido por 1, que dá 5 do mesmo jeito. Essa daqui era a alternativa. Deixa eu ver. Eu me perdi. Eu acho que essa daqui era a alternativa A. Tá bom, mas aí vocês... Porque agora eu não estou com as alternativas aqui. Eu fiz essa parte e eu não consigo visualizar as questões, tá bom? Estou só fazendo de aqui. Mas aí vocês conferem aí, ó. A resposta é essa: 2, 36, 28 e 5. Vocês conseguem abrir o vídeo aí e conseguem visualizar o que vocês tinham feito, tá bom? Mas o mais importante é vocês pegarem a manha de fazer. Se aparecer de novo algum exercício parecido, vocês conseguem resolver. Agora vamos lá. Agora, multiplicação de matrizes. Multiplicação de matrizes. Olha, essa é mais chatinha. Primeiro, a condição, tá? Então vamos pensar o seguinte: para ser possível multiplicar matrizes, elas não precisam ser do mesmo tamanho. Se forem, como é o caso dessa, também dá. Essa daqui é uma matriz 2 por 2. Essa daqui também é uma matriz 2 por 2. Quando elas são iguais, beleza, dá para fazer. Iguais e quadradas, né? Do mesmo tamanhozinho, bonitinho. Mas, na verdade, a condição é assim, ó. Quando você monta as duas matrizes, você precisa olhar como que essa termina e como que essa começa. Esses dois valores têm que ser iguais. Ela precisa terminar e começar do mesmo jeito. É como se fosse um encaixe. Só dá para multiplicar se essas duas pontas se encaixarem aí. O final dessa com o começo dessa. Beleza? Se isso acontece, dá para multiplicar. Então, multiplicação de matrizes acontece bastante de não ser possível multiplicar. Não dá para multiplicar. Acontece bastante. Por quê? Porque às vezes você tem uma matriz aqui 2 por 2, e aqui você tem uma matriz que começa com 3, seja 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4. Mas se esse número aqui não é igual, o fim dessa com o começo dessa não for igual, você não consegue resolver. Tá bom? Então, eu vou deixar o espaço aqui em cima para a gente colocar a resposta final, tá? Já lembrando que aí tem mais um detalhe, ó. A gente olha aqui no meio se é possível, se esses dois números são iguais, 2 e 2 são iguais, e a resposta, o tamanho da matriz no final, ela vai ser dada pelos números que sobraram. Sobrou um 2 aqui e um 2 aqui. Então, por um acaso, a resposta também vai ser 2 por 2. Tá bom? Mas, só para vocês entenderem, eu vou rabiscar aqui no cantinho, só porque eu tô apanhando para pagar. Mas se fosse uma matriz, vamos dizer assim, ó, 1 por 3, e a outra matriz fosse 3 por 5, por exemplo, você ia olhar primeiro se é possível multiplicar. Aí você ia olhar aqui esse meio, ó. Ela acabou com 3, começa com 3. Beleza, pô, é possível multiplicar. Tá igual aqui. E a minha matriz de resposta ia ser de que tamanho? A matriz de resposta
ia ser uma matriz 1 por 5, porque é o que sobrou daqui, ó, sobrou 1, sobrou 5. Então, você ia multiplicar duas matrizes que são diferentes, e o resultado ia dar uma matriz mais diferente ainda. E é uma matriz 1 por 5, tá bom? Só para vocês entenderem essa questão do possível. Vou fechar aqui, que esse aqui não tem nada a ver com o nosso exercício. Volta para baixo aqui e vamos fazer as contas. Ó, a multiplicação de matrizes, ela pode ser resumida em uma frase aí. Ela é linha por coluna. Por que ela tem esse jeito esquisito? Porque é a linha da matriz, da primeira, que multiplica a coluna da segunda. Então, ó, eu tenho ali a minha primeira linha, vou até fazer uma matrizona grandona aqui, para a gente poder pensar. A minha primeira linha é 1 e 2, e a primeira coluna dessa é 5 e 6. Então, o 1, que é o primeiro, multiplica o 5, e aí eu somo o que tem depois, ó, o 2, que multiplica o 6. Então, ó, repara que não é linha por linha, ó. O 7 aqui eu não usei para nada. É linha por coluna. Fiz a primeira aqui, ó, o primeiro elemento aqui de cima. Ainda tem mais um elemento em cima. Então, eu uso de novo a linha de cima, mas agora eu uso a segunda coluna, 7 e 8. Então, pela ordem, ó, o 1 é o primeiro, que multiplica o 7, que é o primeiro, mais o 2, que é o segundo, que multiplica o 8, que é o segundo. Beleza? Montando, tô montando ainda, ó. Agora acabei a linha de cima, eu vou para a linha de baixo. A linha de baixo tem que multiplicar as duas também, separado. Então, ó, a segunda linha pela primeira coluna. De novo, pela ordem, ó. O 3 multiplica o 5, então é 3 vezes 5, mais o segundo aqui é 4, o segundo aqui é 6. 4 vezes 6. Vou para a última que falta, ó. Última linha, última coluna. O 3 é o primeiro aqui, pelo primeiro daqui que é 7. 3 vezes 7. E o último aqui, 4, pelo último daqui, 8. 4 vezes 8. Ó, esse, como é o primeiro de multiplicação, eu vou fazer bem passo a passo. Montar uma etapa por uma etapa, tá bom? Até a gente chegar na nossa resposta. Então aqui, ó, lembra, sempre de expressões simples, a gente precisa fazer primeiro as multiplicações. Então, eu vou fazer o 1 vezes 5 e o 2 vezes 6. Então, ó, 1 vezes 5 é 5 mesmo, 2 vezes 6 é 12, tá? Vamos fazer do lado, ó. 1 vezes 7, 2 vezes 8. 1 vezes 7 é 7 mesmo, 2 vezes 8 é 16. Aqui embaixo agora, ó. 3 vezes 5, 4 vezes 6. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 6 é 24. Aqui, 3 vezes 7, 4 vezes 8. 3 vezes 7 é 21. 4 vezes 8 é 32. Belezinha aí? Até aí, tá tranquilo? O que vocês acharam? Não dá pra gente conversar, né? Isso que é o ruim de não estar em aula, pra vocês poderem perguntar, tirar dúvida. Mas agora a gente soma, ó. Primeiro a gente multiplicou, agora a gente soma. Então, 5 e 2, eu tenho aqui 17. 7 com 16, aqui, ó, tá em cima ainda. Então, o resultado vai em cima aqui. 23. 15 com 24, já está embaixo do lado esquerdo. Então, 15 com 24, 39. E o último aqui de baixo, 21 com 32, eu tenho 53. Beleza? Esse daqui era a alternativa E. Alternativa E. Fechou? Então, ó, esse começa a complicar um pouquinho aí a questão da multiplicação, né? Imagino que vocês possam ter tido alguma dificuldade aí, mas faz parte. Se montar estruturadinho, montar passo a passo, consegue resolver, tá bom? Já tem aí na próxima aula mais uns exercícios de multiplicação. A diferença é que agora a gente vai começar a aplicar, né? A primeira impressão aí a gente faz exercício assim, prático mesmo, para vocês multiplicarem só.
E depois a gente começa a colocar significado. Uma matriz pode representar um produto, a outra matriz o custo, e aí quando você multiplica, você está vendo aí qual é o custo de cada produto. Então, assim, as aplicações aí no mundo real, de como a gente pode utilizar essa matriz, essas matrizes aí para facilitar a nossa vida, tá bom? Então, vamos para o último. Eu acho que eu pulei um no caminho aí, né? Mas depois eu revejo com vocês. Acho que era um de subtração. Era o mais fácil, eu pulei. Mas tudo bem. Depois a gente confere aí, tá bom? Vou fazer aqui a mesma coisa, ó. Vamos montar aqui a matriz grandona. Como que a gente faz aí, ó? Matriz ao quadrado. Cuidado, não posso ficar fazendo cada um ao quadrado. Ah, 4 ao quadrado, 16. 8 ao quadrado, não pode. Matriz, quando você vê ela ao quadrado, você tem que imaginar que ela é uma multiplicação. Então, eu estou fazendo 4 menos 8 e 1, 0. Ó, esse raiz de 9 aí, a gente pode simplificar, né? Raiz de 9 é 3. Só para confundir, ficou aí no meio. 2, aqui, 6, 7 e menos 5. Quando eu vejo alguma coisa dessa ao quadrado, quer dizer que é ela vezes ela mesma. Igual a gente tem o conceito nos números. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Essa matriz ao quadrado é ela vezes ela mesma. E aqui 0, 3, 2, 6, 7 e menos 5. Ó, essa aqui eu acho que eu nem vou conseguir fazer tudo para caber nesse espaço aqui. Mas é importante a gente entender aí o nosso conceito para conseguir fazer tudo, ó. O conceito aí é o mesmo, ó. Linha vezes coluna. Então, ó, linha vezes coluna. Então, vamos montar parte por parte, ó. A primeira linha eu tenho 4 como primeiro elemento, vezes o primeiro da coluna, que também é 4. 4 vezes aqui no meio. Vezes. Beleza? Ó, então, de novo, ó. Linha por coluna. O primeiro da linha é 4, o primeiro da coluna é 4. O segundo da linha é menos 8. Então, eu posso pôr aqui, ó. Menos 8 vezes o segundo, que é 0. Aí o terceiro é 1. Então, positivo, 1 vezes 6. Beleza? Então, como que a gente resolveria essa primeira? Só para a gente ter uma ideia de como ficaria. 4 vezes 4 dá 16, menos 8 vezes 0. Tudo vezes 0 é 0. Mais 1 vezes 6 é 6. 16 tira 0, continuo com 16. Coloco aí mais 6. Tenho aí 22. Belezinha? 22. Ó, vou fazer mais um para a gente poder ter como base, porque não vai caber tudo aqui, mas vou fazer mais um. Ó. Vou fazer o contrário agora. Eu fiz o primeiro, vou fazer o último agora. Ó. O último. Como ficaria o último? Lá de baixo, ó. A última linha com a última coluna. Então, aqui o último no cantinho de baixo, ó. Eu teria 6, que é o primeiro, vezes 1, que é o primeiro lá de cima. Mais. Então, ó, primeira linha, a última linha, né? Tô fazendo a última agora, para a gente ter uma referência do último, ó. Último com o último. Aqui é 6, aqui é 1. Já usei. O segundo é 7, o segundo é 2. Então, aqui mais 7 vezes 2. E o último, menos 5, menos 5. Então, menos 5 vezes menos 5. Belezinha? De novo, ó, continhas de vezes primeiro. 6 vezes 1, 6. Mais 7 vezes 2, 14. E aqui esse menos com menos, mais 5 vezes 5, 25. Aí a gente soma, ó, 6 com 14 dá 20. 20 com mais 25, então eu sei que o último elemento aqui no cantinho ele vai ser 45. A matriz é 3 por 3, né? 45.
bom? E aí, nesse mesmo ritmo, a gente consegue fazer os demais, ó. Aqui ficou menos 49, menos 17, 12, 23, menos 4, menos 6, menos 62. E o último 45 que eu já tinha posto. Beleza? Essa última aí era a alternativa C. Bom, eu acho que os demais mais tranquilos, esses de multiplicação, precisam um pouquinho mais de imaginação, vamos dizer assim. Mas é tudo prática, tá bom? Ó, para vocês que essa, como é a primeira aula que eu estou gravando aí de matrizes, o que eu posso dizer para vocês talvez seja um pouco mais difícil porque a gente está fazendo desse modo online aí, dá um pouco mais de trabalho. Mas essa matéria de matrizes ela é muito mais fácil do que a matéria de trigonometria que vocês encerraram aí no primeiro, né, pedaço do segundo bimestre. Essa matéria de matrizes ela é muito mais fácil, muito mais fácil. Então, vai demorar um pouquinho aí para vocês pegarem o jeito, que é uma matéria nova, mas depois vocês vão ver que é tranquilo. Vocês vão conseguir tirar de letra. Tá bom? Eu estou compartilhando esse vídeo aí pelo meu canal do YouTube. Eu não tenho muitos vídeos ainda divulgados, mas eu tenho bastante vídeo gravado. Eu vou me organizar aí para distribuir bastante vídeo para vocês. Então, se vocês quiserem seguir o canal aí, pode seguir o canal. E assim que tiver mais vídeos, assim que eu for liberando os vídeos aos poucos, vai aparecendo para vocês, tá bom? Pode deixar no comentário do vídeo ou no comentário da atividade, qualquer dúvida que vocês tiverem, e aí a gente vai conversando e vai tentando tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Tchau, tchau. A próxima atividade a próxima aula já está disponível para vocês, tá bom? Então, podem, mão na massa aí, pode pegar para fazer. Um abraço.